A Idade Média se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 473, e seu término pela conquista dos turcos de Constantinopla em 1453. A Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas, foi considerado por muito tempo um período que nada acrescentou na cultura e nem no desenvolvimento humano. Ninguém tem permissão para entrar na biblioteca, além de mim e meu assistente. Entendo. Muito obrigado. Azul, eu sabia. No entanto, devido à concentração do poder estar na mão de religiosos, nobres e comandantes militares, foram construídas grandes edificações e monumentos que marcaram a identidade da época. Os jardins da Idade Média se resumiam em espaços menores, diferente de como nós conhecemos hoje, que eles eram cercados por muros ou ficavam dentro de edificações. Esses espaços eram conhecidos como claustros. Claustros eram muito comuns ser encontrados em terrenos de palácios, castelos e até mesmo centros religiosos. Na Idade Média era muito comum dois tipos de jardins, que eram os monacais e os mouriscos. Os jardins monacais, eles eram sobretudo funcionais. A principal função deles era a plantação de hortaliças, de frutas e de flores. As flores, elas tinham como objetivo enaltecer as virtudes. Um exemplo era a rosa, que ela era dedicada à Virgem Maria. Esses jardins tinham como característica marcante formas geométricas, quadrados ou retângulos. Eles se encontravam principalmente em ambientes religiosos, como igrejas, conventos e mosteiros, para propiciar um ambiente mais agradável para os seus residentes. A paisagem cultural, com uma área original de 40 hectares rodeadas por um muro e tendo por centro o edifício de mosteiros beneditos de São Martins de Tibães, é testemunho de uma natureza particularmente fértil entre o oceano e a montanha, com chuvas abundantes que fazem correr as águas das nascentes. A hábil inteligência humana foi capaz de usar os mais diversos materiais, desde o granito à madeira, da argila ao ouro, e de cultivar a terra com um profundo conhecimento do mundo vegetal.
e da sua infinita disponibilidade experimental. Tudo isso se adensa na experiência do monarquismo, nas suas diferentes fases. Primeiro, o estabelecimento inicial, entre o final do século V e o século VIII. Depois, a longa crise dos tempos tardos medievos à Contra-Reforma. E mais tarde, o Renascimento, de meados de 500 até finais de 700, quando Tibães se transforma na casa-mãe dos mosteiros beneditos de Portugal e do Brasil. O mesmo apresenta vastos conjuntos de matas, pomares, hortas e jardins, lagos e arquedutos, obras arquitetônicas e formas de pedra, nas faldas que descem do monte de São Gens ao rio Cávado, localizado no extremo norte de Portugal. O Mosteiro da Batalha, localizado na Vila da Batalha em Portugal, teve início de sua construção no ano de 1388, onde se encontravam seus primeiros residentes dominicanos, porém só teve sua finalização no ano de 1563. Este mosteiro contém 2 claustros, de características monacais, que são o claustro de Dom João V e o claustro real. Os jardins mouriscos se originaram do assentamento árabe na Espanha durante a Idade Média. Eles recebem esse nome devido ao povo mouro que veio da Península Ibérica. Os mouriscos são conhecidos pelos jardins sensíveis. Esses jardins possuem a característica de terem canais, fontes e córregos, como também o aroma das flores e cores. As principais espécies de flores que esses jardins possuíam eram as jasmins, os jacintos, cravos, alfazemas e anêmones. O Palácio de Alhambra está localizado na cidade de Granada, na Espanha. O palácio trata-se de um rico complexo palaciano onde abrigava o monarca da dinastia Nasrida e o conde do reino de Granada. O seu maior complexo foi construído entre os anos de 1248 e 1354, nos reinados de Maomé I. Ao norte do Palácio de Alhambra, encontramos o Generalife, que trata-se de um castelo menor com belíssimos jardins e canais com características mouriscas. O nome Generalife significa o Jardim do Paraíso Elevado, que traduz claramente a beleza do local. A partir da Idade Média ocorreu o surgimento de praças. Nessas praças era muito comum ocorrer apresentações teatrais, festas e também era um bom ponto de encontro dos comerciantes. Nesse período existiam 2 tipos de praças. Uma delas era a Praça do Mercado, que se encontrava geralmente no centro das cidades. Elas ficavam rodeadas de edifícios que tinham uma altura muito semelhante, porém as suas formas eram bem variadas. Um bom exemplo que podemos ver de praças do mercado é a Praça do Mercado de Cracóvia. A praça contém uma dimensão de 40.000 metros quadrados. Além de ser a praça mais importante da Polônia, ela também é a maior praça medieval encontrada na Europa. A Praça do Mercado de Cracóvia teve sua fundação no ano de 1257. Ela se encontra no centro da cidade e conta com um importante significado histórico e cultural. A Praça do Anfiteatro de Lucca, na Itália, também conta como uma praça de mercado por conta de suas características. Apesar de ter sido construído no século II como um anfiteatro romano, o mesmo acabou sendo abandonado com a queda do Império Romano.
Porém, com a expansão da cidade na Idade Média, aos poucos vários prédios foram incorporando as antigas paredes do anfiteatro, seguindo o contorno elíptico do antigo teatro. Outro tipo de praça que existia era a Praça da Igreja, como o nome já diz, eram as praças que ficavam aos arredores da igreja. Era muito comum aos arredores dessas praças o convívio e os encontros dos fiéis. Como praça da igreja, temos como exemplo a Praça Central de Milão, onde se encontra a famosa Catedral de Milão. A catedral teve sua construção realizada no ano de 1386, com seu estilo predominante de arquitetura gótica. A catedral contém 157 metros de comprimento e 109 metros de largura. O seu estilo predominante é o gótico flamejante, o que relativamente é pouco comum na Itália. No contexto europeu, haviam guerras constantemente. O comércio se desintegrou, os serviços municipais praticamente inexistentes e a cidade deixaram de ser algo tão importante. Então, a maior parte da população começa a retornar para a zona rural. Eles queriam sair desse ambiente de caos. É o processo de ruralização. Na zona rural, as pessoas com maior poder começam a construir grandes castelos totalmente murados e isolados do exterior, para ter uma maior segurança. E as pessoas mais pobres começam a morar ao redor dessas fortalezas ou dentro delas, trocando o trabalho pela proteção que elas ofereciam. Começa então o feudalismo. Nesse sistema, o senhor feudal cedia parte de suas terras para a população mais pobre, que, em troca de morar nessas terras e ter essa proteção, trabalharia para o senhor feudal e pagaria alguns impostos, que eram cobrados através de produtos que fossem cultivados nessas terras.